Olá, eu sou a Capitana Lista e vamos para mais um vídeo resenha de um livro da TAG que eu recebi, que é o Herdeiras do Mar, da Marilyn Brown. Espero ter falado o nome dela corretamente. Então, esse livro, ele vem com a revistinha e essa é a case, que é temática, está relacionada ao ambiente marítimo. Falando, indo direto à história em si, de Herdeiras do Mar, do enredo, é um livro de impacto, é extremamente sensível e profundo na sua narrativa, nos permite fazer um mergulho numa cultura diferente, que é uma cultura, mais uma vez, uma cultura feminina, que valoriza bastante o protagonismo da mulher. E então a gente fala de mulheres das Raneio, que são mulheres que vivem do mar, mergulhadoras, num momento histórico da época da Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala aí da dominação do Japão na Coreia. E além de ser um romance e de trazer uma história sensível que mexe com o nosso imaginário, nos traz várias informações culturais, eu considero ele como um livro muito crítico e que faz com que a gente pense um pouco sobre o peso da guerra para as mulheres. A gente sempre ouve as narrativas de guerra sobre um olhar masculino, né? Um olhar dos soldados, um olhar de quem está no governo, dos comandantes, mas a gente não para olhar a história do mundo e das guerras para observar como a guerra impactou o público feminino. E nesse sentido, esse romance, Herdeiras do Mar, ele traz essa reflexão a respeito das mulheres de consolo. Então, a nossa protagonista, spoiler, né? A nossa protagonista é uma mulher que é raptada pelo exército japonês e levada para Manchúria para trabalhar, para ser explorada sexualmente num bordel, né? Vamos dizer assim. Então, traz essa história trágica e verdadeira, porque aí é onde a ficção se mistura com a realidade, né? Ela traz esse golpe pra gente, que é a realidade das mulheres de consolo, que foi muito comum durante o período de guerra, não só no Japão, mas em vários países, mas que a história não conta, porque a história é contada sobre uma perspectiva masculina das coisas. Então, eu acho interessante porque ela traz essa visão. E, inclusive, até pra gente perceber que o Japão não havia se retratado em relação a isso, assumido os crimes de guerra cometidos contra as mulheres. E esse livro traz esse grito, né, essa pegada feminista de fazer com que a história se retrate com as mulheres em relação a quantas mulheres sofreram e foram exploradas, né? Partindo para a parte de ficção, se a gente fosse falar de uma possível realidade, eu fico muito feliz com o desfecho do livro, porque embora a Amy, que é a irmã da protagonista, vamos dizer que também seja uma protagonista em si, secundária, tem o seu final, né, o seu desfecho. Mas assim, eu acho interessante que a própria autora fala, né, eu poderia deixar a Hannah morrer sob as botas de um soldado, mas eu preferi dar um desfecho diferente. Então eu agrado o coração, por quê? Porque a Hannah tem a possibilidade de continuar vivendo mesmo depois de toda a tragédia. E a gente fica naquela expectativa, né? Embora ela não dê uma continuidade para o que acontece com ela depois que ela consegue escapar do exército, da exploração, mas a gente fica com aquela imaginação positiva de que ela teve um desfecho melhor do que a morte, que foi o que aconteceu com muitas mulheres. Então, assim, super recomendo a leitura. É um livro maravilhoso e bem profundo e que faz a gente mergulhar na cultura, na história, enfim. Até a próxima!